Hoje eu converso com ela que se chama Lente. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui com o vídeo da semana. E eu já postei há algum tempinho atrás um vídeo falando que eu era au pair, que eu já fui au pair na verdade, que o vídeo se chama, se eu não me engano, Como se fazer um intercâmbio barato, porque é possível sim. Inclusive eu vou deixar o vídeo aqui! Se você ainda não viu, clica depois, gente. Aliás, clica agora, vai pra uma outra janela, dá pausa, deixa carregando e assistir esse primeiro, depois você vai pro outro, entendeu? Bem, gente, faça isso. A partir desse vídeo, algumas pessoas me adicionaram no Facebook, algumas pessoas me deixaram comentário também no próprio vídeo, e algumas outras dúvidas surgiram de pessoas que assistiram e me encontraram também. Enfim, existem pessoas que me assistem que moram perto de mim, está entendendo? Algumas pessoas fizeram perguntas, então eu separei algumas das perguntas. A primeira pergunta que foi feita a mim, que inteligente. Bem, a primeira pergunta que eu recebi foi: se realmente precisa de carteira de motorista para ser au pair? E a resposta é: sim, precisa de carteira de motorista. Eu fui pela Cultural Care, mais uma vez eu não estou fazendo propaganda, mas porque foi realmente a agência que eu consegui encontrar um intercâmbio para meninos, porque é bem difícil, mas a Cultural Care faz. Existem mais algumas outras, mas eu fui pela Cultural Care e eu acabo partilhando sobre a minha própria experiência. Então, a Cultural Care, ela exige carteira de motorista e não serve aquela carteira de motorista que a gente fica um ano, sabe? Que eles falam que é provisória. Essa não serve, tem que ser já a definitiva. Porque aí você tem que fazer uma... Agora no Detran eles fazem, se eu não me engano, eu acho que até já adiantam online. Eu não tenho certeza, chequem essa informação, mas o Detran com certeza faz, que é a tradução da carteira de motorista. Então quando você chega lá, você vai ter a brasileira, né? Você vai ter a sua carteira de habilitação do Brasil, mas você também vai ter uma carteira de habilitação traduzida. Automaticamente, para quem vai para o segundo ano, para quem faz a extensão, né? Eu ia falar em inglês, mas quem faz a extensão, né, para o segundo ano, é possível você fazer um teste, que eles fazem geralmente online, não é um teste prático, é um teste bem teórico, e você tira a sua própria Drive License, ou a sua carteira de habilitação dos Estados Unidos. Isso é muito possível fazer, muitas pessoas fizeram, das minhas amigas, dos meus amigos também, mas eu acabei, não sei porquê, mas eu acabei ficando com a minha tradução e também tinha a identidade dos Estados Unidos. Eu não tinha uma carteira de lá, só tinha a identidade e a tradução. Mas super funcionou, enfim, eu nunca tive problema nenhum, já fui até parado pela polícia americana, eles viram os meus documentos e tava, ó, ok. Bem, gente, a segunda pergunta é: como é o processo do visto? Como você já vai estar numa agência, já vai ter feito seu cadastro, já vai ter feito seu dossiê, já vai ter feito o processo com a família, já vai ter fechado com a família, automaticamente a agência te dá alguns papéis que provam para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, que você realmente está inscrito no programa de au pair, que é um programa regulamentado pelo governo americano, então tem todo um respaldo, mas isso não significa que você vai chegar lá para tirar o seu visto e vai conseguir o seu visto de cara. Óbvio, 99,9% dos casos conseguem o visto, mas acontece de um caso ou outro não conseguir, assim como o visto de turista também, que agora eles estão dando de 10 anos, e algumas pessoas, como o caso da minha amiga que mora em São Paulo, a Débora, ela foi au pair também, ela tá tentando um visto de turista e ela foi recusada 2 vezes. Então a gente não sabe exatamente qual é o método de aceitação ou não deles, mas de au pair, como você já tá com uma agência, já tá tudo pago, já tem um endereço, porque você já vai ter uma família quando você for fazer o seu visto, o processo é bem simples. Então é só relaxar, saber um pouco de inglês, automaticamente você já vai saber, porque exige um pouco do seu inglês para fazer o dossiê, que é a documentação que mostra um pouco da sua vida para as famílias americanas, e existem testes de inglês também na agência, então você já vai estar com o inglês ok, vai saber responder com certeza todas as perguntas. Se eu não me engano, me fizeram umas 10 perguntas quando eu fui fazer o meu processo de visto, mas eu respondi muito tranquilamente e consegui. Foi na primeira, foi muito fácil, foi bem tranquilo. Depois, a outra pergunta é: como eu vou comprovar as minhas horas? Para as meninas, tem um número reduzido de horas que tem que comprovar com trabalho com criança, aqui no Brasil. E com meninos, são 1000 horas ou /, né, 1.200 horas.
Eu não me lembro exatamente, mas você pode dar uma entrada no site, que é culturalcare.com.br, e dar uma checada ou dar uma ligada pra lá, porque eu também já recebi no meu Facebook que algumas pessoas perguntaram por e-mail e receberam algumas respostas que, sabe, que não batiam com coisas que eu falava no vídeo. Mas aí ligaram lá, tem um menino que ligou lá, e realmente eles deram as informações todas certinhas, ele tirou as dúvidas e ele tá ok. Inclusive ele já tá online para as famílias, isso é um processo muito legal. Então, a pergunta é como comprovar essas horas. No meu caso, eu fiz voluntariado como professor de informática para crianças numa escola aqui na minha cidade. Na época, minha prima tinha tido um bebê e como ela não tinha o mesmo sobrenome que eu coloquei como... Na verdade, ela morava aqui muito próximo da minha casa, nós tínhamos uma convivência muito próxima, então ela me ajudou a preencher boa parte dessas horas, falando que eu cuidava do filho dela, que no caso é meu primo, né? E o outro era aula de teatro para crianças também numa outra escola, porque eu já fiz teatro escola por muito tempo, então isso me ajudou. Então, basicamente é isso. Uma dica que eu dei para um menino que me adicionou no Facebook foi: você pode ser voluntário numa creche. E existem muitas creches em várias cidades do Brasil, creio eu, então isso é muito fácil de se conseguir. Claro que se você conhece alguém nessa creche, alguém em alguma escola, facilita muito o processo, que foi também a minha sorte. Eu conhecia professores nas escolas e eles me ajudaram a me inserir, né, nesse universo, e foi bem mais fácil comprovar as minhas horas. Mas para meninos são muitas horas, são 1.000 ou 1.200 horas, é um processo meio difícil, mas que no final vale a pena. Bem, depois, a outra pergunta é o nível de inglês. Bem, o nível de inglês você tem que saber se comunicar pelo menos pra falar com a família no telefone, porque falar no telefone em inglês é bem difícil no começo, mas você pelo menos tem que fazer algumas perguntas básicas e também saber responder algumas perguntas básicas que a família vai te fazer. Por exemplo, quando eu cuidei da primeira, eu tive 2 famílias. Na primeira eu tinha uma criança de 8 meses quando eu cheguei. Então uma das perguntas que eu me lembro muito bem que a família me fez, que a mãe me fez, você sabe trocar fraldas? E na época eu não sabia como era fralda em inglês, e ela sabia um pouco de espanhol e ela acabou meio que traduzindo, assim, me ajudou. Então as famílias, elas são bem receptivas, mesmo quando o contato é pelo telefone ainda no Brasil e a família lá, elas são bem receptivas, elas entendem qual é o nosso objetivo, que é ir até lá, aprender inglês. Então isso fica muito mais fácil, mas o seu inglês tem que ser pelo menos bom para entender um pouco e também para tentar se expressar, né? Porque no começo é bem difícil. Adaptação principalmente. Mas não é nada assim, uau, eu tenho que super falar inglês. Não, você tem que passar nos testes da agência, fazer o seu dossiê e falar com a família americana por telefone, além do processo do visto também, que às vezes eles fazem em inglês, às vezes em português. No meu caso foi todo em inglês. Bem, depois o nível de inglês, a outra pergunta é limite de idade. Eu sei que para as meninas são 27 anos. Eu não sei exatamente, me desculpem, eu não sei o limite para os meninos, mas eu creio que seja 27 também. Então o limite máximo para ser au pair, para fazer esse programa de au pair, são 27 anos. Depois uma outra pergunta é: bolsa de estudos, a família paga uma bolsa de estudos, como funciona e se tem como ter uma renda extra? Bem, todo ano a família paga, na época quando eu fiz au pair, a bolsa de estudos eram de $500. Então você podia escolher cursos e gastar essa grana com alguns cursos. Parece pouco, mas não é. Existem muitas universidades muito boas que tem cursos bem baratos. Inclusive eu fiz um curso na New York University, eu fiz também na Washington University, que era em Washington DC, uma em Nova York, e fiz um outro também em língua, que era uma escola. Foi a primeira que eu fiz, na verdade, que era para realmente me dar uma base para que eu pudesse fazer outros cursos. Isso tá dentro do programa, isso tá incluso no programa, então você tem direito a estudar, isso é muito bacana. E isso vai te ajudar muito também, além do dia a dia, além de, enfim, conviver com a família, isso vai te ajudar muito, porque você vai conhecer pessoas de outros lugares do país e lá realmente você vai ter que falar só em inglês. Bem, e a outra pergunta era se dá pra arrumar uma grana extra. Gente, quem faz au pair não é legal. Não é legal que eu digo como lei, mas rola muito, acontece muito de fazer babysitter extra nos finais de semana. Você vai combinar com a sua família, óbvio, se você vai ter o final de semana todo livre ou não. Muitos dos au pairs, eles fazem as 45 horas que são
por lei, né? São por lei no contrato. Durante a semana, automaticamente, o final de semana é off. Então, sempre acontece de um au pair indicar o outro porque tá off e a família precisa e ele não pode porque vai viajar, enfim. Acontece muito, então acontece de ter uma grana extra. Não necessariamente que você vai chegar lá, vai se cadastrar em algum site e vai ter, tipo, um trabalho fixo todo final de semana. Mas super acontece dos próprios intercambistas falarem um pro outro que uma família tá precisando, que outra, e acaba sempre rolando grana extra. Eu fiz, eu acho que 1 ou 2 vezes, e é claro, a gente ganha praticamente no final de semana o que ganha na semana inteira. É um processo legal, mas não sei, depende muito da criança, porque a gente também tem que estar acostumado com a criança, né? Pra não criar aquele transtorno, principalmente se você for fazer babysitter à noite, porque você tem que colocar a criança no berço, tem todo um processo que cada família sabe como é o seu. Mas basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bem, eu acho que as questões são essas, eu não tenho mais nada aqui anotado. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como fazer um intercâmbio barato, porque sim, é possível, sendo au pair, se você tem até 27 anos, pode deixar seus comentários aqui embaixo e, por favor, dê um joinha, porque ajuda a divulgar o vídeo, ajuda a divulgar também, crescer o canal, por que não? Se inscreva no canal se é a primeira vez que você tá aqui. E eu sempre faço vídeos de viagem, tem vários vídeos de viagens da Europa, também tem Estados Unidos, tem Disney. Tem uma série de coisas legais aqui no canal. Eu gosto de falar também coisas aleatórias. Também coisas pra gente viver bem em sociedade, sabe? Enfim, eu gosto bastante porque eu acho que nunca é demais. É isso, eu acho que eu já falei demais, né? Não sei, acho que... Nossa, 13 minutos o vídeo. 13 minutos, Jesus! Espero que não tenha ficado desfocado. Um beijo. E até mais, gente!